Hoje eu vou, nesse primeiro momento, seguir a nossa matéria, vou continuar aqui com a nossa matéria, vou concluir a parte referente à emancipação. Eu tentei aqui puxar na memória, se eu não me engano, a gente não entrou em emancipação, né? Quem está aí anotando o nosso conteúdo frequentemente, por favor, me auxilie aqui, né, com relação a isso. A gente não chegou a falar de emancipação antes da prova, né? A gente parou em incapacidade, foi isso? Ou a gente falou de emancipação? Parou em incapacidade mesmo, suprimento da incapacidade. Perfeito, perfeito. Então a gente vai concluir essa parte da incapacidade falando sobre a emancipação, as espécies de emancipação, perfeito? E aí, dependendo aqui do tema, eu começo a falar um pouco sobre direitos da personalidade, e aí, na sequência, então, eu vou corrigir a prova com vocês. Eu vou corrigir a prova com vocês, e aí, depois da correção, então, eu estarei à disposição pelo WhatsApp, para não gerar nenhum constrangimento. Eu estarei à disposição para tirar eventuais dúvidas particulares. Alguém que entende que a prova foi corrigida de forma inadequada, então eu vou abrir a prova dele para a gente analisar. Alguém que pense que a nota foi lançada errada, alguém que fez a prova e a nota não foi lançada, então, para que a gente consiga entender a razão. Mas aí eu vou atendê-los, então, individualmente por ordem aqui de chamada pelo WhatsApp, para não gerar nenhum constrangimento. Perfeito? Então, nós vamos fazer dessa maneira. Para a gente não perder tempo, tá? Eu tenho que fazer a vista-prova, tá? Isso está lá nas normativas da instituição, então eu preciso corrigir a prova com vocês. Mas para a gente não perder tempo, tá? Hoje eu não vou fazer só a vista-prova, não. A gente continua o nosso conteúdo, de onde havíamos parado, e aí depois da gente concluir aqui esse conteúdo programado, eu vou então corrigir a prova com vocês e então atendê-los individualmente. Ok? Beleza. Stanley, só uma pergunta. Só uma pergunta para depois, quem quiser continuar fazendo revisão de prova e tudo mais. Essa é aquela prova oficial que foi no Google Forms e ela vai estar contida aqui lá na nossa nota, na avaliação oficial. E a avaliação oficial valia quantos pontos? 1000 pontos. 1000 pontos, ok. Então quem está olhando lá e está vendo seus pontos, já está vendo o resultado. Aquela avaliação de sala de aula é a avaliação aquela de 14 questões, né? Aquela parcial, né? Isso, a avaliação de sala é a parcial, que valia 1000 pontos também. No primeiro bimestre, no primeiro bimestre as duas valem a mesma nota. Perfeito. Ok, então mais 1000 aqui. Exato. Aí no segundo bimestre, que a oficial vai valer 4000 pontos, e se não me engano, aí eu vou ter que conferir, a parcial vai valer 1500. Beleza. No segundo bimestre a parcial vale muito mais. Perfeito? Aí a parcial, eu vou fazer o seguinte, a parcial eu vou mandar para a Nicole, né? A Lídia, eu vou mandar o gabarito para vocês, para quem quiser conferir depois o lançamento da nota, aí eu mando o gabarito, mas a correção mesmo aqui individualizada eu vou fazer da nossa oficial. Perfeito? Perfeito, obrigado. Então, vamos lá, pessoal, deixa eu projetar aqui a minha tela, a apresentação dos slides. Ok. Belezinha. Perfeito. Vamos lá então, pessoal. Na nossa última aula antes da prova, conforme vocês bem lembraram aí, nós falamos sobre incapacidade. Vou voltar aqui um pouquinho os slides
né, nós trabalhamos a teoria da incapacidade, identificamos os absolutamente incapazes, que são aqueles menores de 16 anos, identificamos os relativamente incapazes, à luz do artigo 4º, os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais, viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir vontade, e os pródigos. E aí seguimos identificando que o absolutamente incapaz, para ele praticar os atos jurídicos em geral, ele dependerá de representação. Enquanto que o relativamente incapaz, para praticar os atos, vai depender de assistência. Sempre lembrando que o relativamente incapaz é assim chamado porque alguns atos ele pode praticar sozinho. Existem alguns atos jurídicos que mesmo o relativamente incapaz poderá praticar sozinho. Por exemplo, ele pode votar, o maior de 16, menor de 18. Ele pode fazer um testamento, mesmo sem assistente. Ele pode aceitar um mandato, uma procuração. Pode servir como testemunha. Enfim, alguns atos jurídicos o relativamente incapaz pode praticar sozinho. Mas, em geral, os atos negociais ele dependerá de assistência. E a importância de identificarmos esse quadro que está projetado aí é porque, à luz do Código Civil, se o absolutamente incapaz praticar um ato jurídico sem representação, esse ato ele será nulo. Nulo à luz do artigo 166, inciso 1 do Código Civil. Enquanto que o relativamente incapaz, se praticar algum ato negocial sozinho, sem assistência, esse ato ele será anulável, à luz do disposto no artigo 171, inciso 1. Eu já havia dito, estou apenas aqui retomando, que nulo e anulável para o direito civil são fenômenos que não se confundem. Perfeito? No semestre que vem, vocês vão estudar uma matéria chamada negócio jurídico. Negócio jurídico. E nessa matéria, vão então aprender que os negócios jurídicos devem ser analisados a partir de 3 planos. O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. De maneira que eu tenho ali alguns elementos essenciais, alguns elementos básicos para que o negócio jurídico exista. Eu tenho requisitos indispensáveis para que ele seja válido. E nesse segundo plano, que é o plano da validade, se o negócio jurídico tiver algum vício, ele será inválido. Inválido. Só que existem 2 graus de invalidade. Nós temos a nulidade absoluta e a anulabilidade. Isso vocês vão aprender no semestre que vem, quais são as diferenças entre nulo e anulável. Mas desde já nós identificamos, na aula anterior à nossa prova, que se um absolutamente incapaz praticar um ato jurídico sem representação, ele é nulo. E se um relativamente incapaz praticar um ato jurídico sem assistência, ele é anulável. Esse foi o último tópico do nosso primeiro bimestre, né, antes da nossa prova. Perfeito. Agora, encerrando a teoria da incapacidade, a gente precisa falar sobre a cessação da incapacidade. Ou seja, em que momento em que a incapacidade cessa e, consequentemente, o indivíduo se torna plenamente capaz para os atos da vida civil. Em que momento que a incapacidade cessa e o indivíduo se torna plenamente capaz para os atos da vida civil. O Código Civil ele vai esclarecer para nós que a incapacidade cessa no momento em que a causa, né, o fato que lhe causou, for extinto. A incapacidade cessa
no momento em que o fato que lhe causou foi extinto. Dessa maneira, se a incapacidade ela se dá em razão da idade, cessará no momento em que o indivíduo se tornar maior, no momento em que o indivíduo completar 18 anos. Se a causa da incapacidade for a idade, ela cessará no momento em que o indivíduo completar 18 anos. Agora, se a causa da incapacidade por algum dos incisos, né, o inciso 2, 3 ou 4 do artigo 4º, que nos diz relativamente incapaz, por ser ébrio habitual, viciado em tóxico, por causa permanente ou transitória impeditiva da vontade, ou por ser pródigo, lembre-se que esses 3 últimos incisos, inciso 2, 3 e 4 do artigo 4º, eles são declarados em sentença, uma sentença que vai nomear o curador. Perfeito. Desse modo, a incapacidade cessará quando? Quando uma nova sentença for proferida e a curatela levantada. Curatela levantada. Por isso que nós dissemos, a incapacidade ela cessa no momento em que o fato que lhe deu causa foi extinto. Se a causa da incapacidade é a idade, cessará quando o sujeito completar 18. Se a causa da incapacidade, por alguma das hipóteses subjetivas, previstas lá no inciso 2, 3 ou 4 do artigo 4º do Código Civil, que são reconhecidas em sentença, a incapacidade cessará no momento em que uma nova sentença for proferida levantando a curatela. Perfeito. Agora, o Código Civil especificamente nos fala sobre uma hipótese em que o indivíduo, mesmo sendo menor de idade, ele alcança a plena capacidade para os atos da vida civil. Código Civil, eu disse lá no artigo 5º, me informa que é possível, excepcionalmente, que um menor de idade seja considerado plenamente capaz para os atos da vida civil. E isso, como todos vocês sabem, tenho certeza, se dá através de um instituto chamado emancipação. Emancipação. A menoridade cessa aos 18 anos, mas é possível que o menor de 18 se torne plenamente capaz para os atos da vida civil através do instituto da emancipação. Todos vocês sabem disso. Agora, o que muitos fora do âmbito jurídico não sabem é que existem 3 espécies de emancipação. E cada uma delas exige ali alguns requisitos próprios. Né? Se você perguntar para qualquer pessoa aí na rua, o que é emancipação, ela vai conseguir, ainda que mais ou menos correto, te dar uma resposta. Com certeza. Agora, o que talvez ela não saiba é que existem 3 espécies de emancipação e cada uma dessas espécies exige ali alguns requisitos específicos. Quais são essas espécies? Emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. Veja aí na sua tela o artigo 5º. Artigo 5º do Código Civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Perfeito. E no inciso 1, na primeira parte do inciso 1, nós encontramos aqui a primeira espécie de emancipação, que é a emancipação voluntária. O que eu quero que vocês notem e anotem
aí no material, marquem no material, de imediato, é que a emancipação voluntária, ela é prestada pelos pais. A emancipação voluntária, ela é prestada pelos pais. E grave isso, grife isso aí no seu material. Pais. Pais. Por quê? Porque somente os pais é que podem emancipar voluntariamente. Ou seja, que podem emancipar extrajudicialmente por escritura pública, em cartório. Dessa maneira, se você se deparar ali com alguma situação fática ou com uma questão que diga que o menor ele está sob tutela, ou seja, é um menor que não tem pais, os pais já faleceram, ou os pais foram destituídos do poder familiar, e por conta disso foi nomeado um tutor para ele, ou tutores para ele. Entenda isso. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Tutor não pode emancipar voluntariamente. A emancipação voluntária, ela é uma prerrogativa dos pais. Dos pais. E a priori, meus caros, no plural, pais. Porque, regra geral, não pode um só dos pais emancipar o filho menor. Regra geral, eu disse, não pode só o pai emancipar o filho, ou só a mãe emancipar o filho. Nós vamos depender da vontade de ambos. Da vontade de ambos. Mesmo que o casal esteja divorciado, muita atenção, mesmo que o casal esteja divorciado e que a guarda tenha sido deferida a um só deles. A guarda foi conferida só à mãe, a guarda foi conferida só ao pai. Ele não poderá emancipar sozinho, ela não poderá emancipar o filho menor sozinho. Regra geral, não. O Código Civil, no inciso 1, como você pode observar aí na sua tela, ele diz que cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais, plural, ou, e aí vem a exceção, ou de um deles na falta do outro. Na falta do outro. Só que essa falta que está aí no texto legal é uma falta técnica. É uma falta técnica. Como assim, professor? Essa falta aí significa o quê? Morte, ausência ou perda do poder familiar. É evidente que se o menor só tem mãe, porque o pai já faleceu, a mãe poderá emancipá-lo sozinho. O pai já faleceu. É evidente que se o menor nem sabe quem é o pai, nem tem ali pai pré-notado na sua certidão de nascimento, na sua identidade, é evidente que a mãe poderá emancipá-lo sozinho. Se o pai desapareceu no mundo, ou seja, ele está ausente, tá? Aqui, a ausência não é o pai que não vai visitar o filho, não. Né? Porque eu já ouvi alunos falando, por exemplo, assim, a mãe poderá emancipar o filho sozinho se o pai for ausente, né? Aquele pai que o filho sabe que existe, que ele também sabe que o filho existe, mas nunca vai lá visitar. Não é essa ausência. Essa ausência pressupõe desaparecimento. É uma ausência que, inclusive, daqui a algumas aulas, nós vamos ver, pode gerar morte presumida. Então, se o pai desapareceu, a mãe poderá emancipar o filho sozinho, se o pai for ausente. Ou se o pai foi destituído do poder familiar, imagina aquele pai que violentava a filha, que estuprava a filha e por conta disso, através de decisão judicial, foi destituído do poder familiar. Não há dúvidas de que nessas circunstâncias a mãe poderá sozinha emancipar a filha.
Perceba aí você, então, que, primeiro, a emancipação voluntária é aquela prestada pelos pais, portanto, avô não pode emancipar voluntariamente o neto, né? O tutor que foi designado na decisão judicial não pode emancipar voluntariamente o neto, o tutelado, melhor dizendo. Essa é uma prerrogativa dos pais, e a priori de ambos. A priori, mesmo divorciado, será indispensável a emancipação do filho menor, a vontade manifestada por ambos os pais. Podendo um só deles emancipar o filho na falta do outro. Só que falta técnica. Falta técnica. Morte, destituição do poder familiar, ausência, enfim. Além disso, outros requisitos da emancipação voluntária. A emancipação voluntária, ela é realizada em cartório, através de instrumento público, através de escritura pública. E ela não precisa ser homologada por um juiz. Por isso que ela é voluntária, porque ela decorre da vontade dos pais, manifestada extrajudicialmente, num cartório, por escritura pública, porque é um ato solene. E o menor deve ter pelo menos 16 anos. Pelo menos 16 anos. Então, essa é a primeira figura. Emancipação voluntária, você pode aí anotar, é aquela prestada pelos pais, ou um deles na falta do outro, falta técnica, através de escritura pública, independente de homologação judicial, e devendo ter o menor pelo menos 16 anos. Pelo menos 16 anos. Aí esses são os requisitos da emancipação voluntária. Se alguém tiver alguma dúvida até esse momento, pode agora fazer uso do microfone. Não? Só a questão aí do instrumento público. Você falou escritura pública? Isso, instrumento público. Instrumento público, Flávio, porque ele é lavrado por um tabelião. Tá? Instrumento público ou escritura pública. Nesse caso não muda. Tá? Não é a escritura que a gente faz no caso de venda de imóveis, não. Usa essa expressão, né? Escrito público, instrumento público, escritura pública, porque ela é lavrada em cartório. O que ocorre aqui, Flávio, colegas, é que a emancipação não pode ser por escritura particular, por escrito particular, por instrumento particular, ainda que reconhecido firma. Tá? Instrumento particular ou escritura particular é aquela que é assinada pelas partes no contrato, né? E se tiver ali testemunhas, eu vou conseguir, inclusive, executar em juízo. E escrito particular é aquele que é lavrado, né, em cartório por alguém que tem fé pública. Ou seja, é um ato solene. Inclusive, não sei se foi isso que passou pela sua mente, daqui a alguns semestres, vocês vão estudar que, na verdade, escritura é diferente de registro. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, é muito comum a gente falar, você tem a escritura da casa, Tecnicamente, nesse caso, não é escritura também. Não é escritura, não. É registro de matrícula. Porque a escritura é um ato que eu vou precisar também na compra e venda de imóveis, mas é um ato que é lavrado ali por alguém que tem fé pública, inclusive que eu posso fazer em qualquer cartório de imóveis no Brasil, lá no caso do imóvel. E o registro é outra coisa. O registro é que vai passar a propriedade. Nesse caso, só poderá ser feito no cartório de imóveis da circunscrição do bem.
Tá? Então há uma diferença técnica entre registro e escritura. Nesse momento futuro vocês vão aprender. O que a gente chama escritura pública, instrumento público, escrito público, é aquele que não é assinado apenas pelas partes. Ele é assinado também em cartório. Oi, Stanley. Oi. Eu passei por isso quando eu tinha 17 anos. Por iniciativa. Eu fui emancipado com 17 anos para assumir uma função no banco. Eu virei tesoureiro com 17 anos, meu pai foi no cartório, super simples. Me emancipou, apresentei o banco e acabei me tornando responsável pela tesouraria do Banco Real na época, né? É bem prático, muito simples. Ele é bem tranquilo. Nesse caso é tranquilinho. O que o legislador exige, né, que seja em cartório, é porque ele é um ato solene, né? Um ato solene. Por quê? Porque o responsável ali do cartório, ele deverá verificar os requisitos de validade. Por exemplo, o colega ele tinha 17 anos, é um requisito de validade. Ele tem que verificar ali se de fato quem está emancipando são os pais ou se é avô, se é tio, porque o menor não tem pai. Uma vez que se for tio, se for avô, não pode fazer. Verificar se não há nenhuma espécie de coação, se não há nenhuma espécie de vício de vontade. Por isso que eu preciso observar ali algumas solenidades. Mas é simples. A feitura da emancipação voluntária é simples. Agora, o seu caso, Júlio, foi por concurso? Ou foi... Não, eu na verdade, eu era escriturário da agência do Banco Real em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já tinha conhecido todas as áreas do banco. A única área que eu conhecia, mas não podia responder, era a área de tesouraria. Aí o tesoureiro ia tirar férias, eu era assistente dele e falei, o que eu preciso para me tornar responsável? A Dirce, que era uma gerente administrativa, falou, vai no cartório e pede que seu pai se emancipar. Exatamente. Aí na época ele foi no cartório, na semana seguinte emancipou, eu virei tesoureiro com 17 anos, saiu até no jornal do banco, na época, um dos mais novos tesoureiros do banco. Foi bem legal. Exato, por quê? Porque você precisava de capacidade para os atos da vida civil. Exatamente. Que vai exigir ali celebração de contrato, assinatura de documentos em geral. Agora, meu pai ficou até desconfiado na época. Falou, será que você tem essa capacidade? Será que tem, né? Deu certo. Agora, olha só, pegando esse gancho do exemplo do colega. Algo muito importante a se observar nesse momento é que a emancipação atribui para o menor capacidade para os atos da vida civil. Ou seja, possibilita ao menor, pessoalmente e individualmente, praticar os atos da vida civil. Ou seja, celebrar contratos, assinaturas de documentos em geral, comprar, vender, alugar, enfim, fazer parte de uma sociedade. Prática dos atos da vida civil. Porque muitos, inclusive, obviamente fora de um contexto jurídico, lei, chegam a pensar que, por exemplo, o menor emancipado pode tirar a carteira de motorista. Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque ele continua menor de idade. Tem um trocadilho que, de vez em quando, cai em prova de concurso público e alguns escorregam. Tem um trocadilho que ele aparece no enunciado do CJF, que diz o seguinte: o menor emancipado se torna plenamente capaz para os atos da vida civil, mas ele continua menor. Nossa, mas isso é muito óbvio. Sim, mas se você entender que o menor emancipado continua menor, você vai perceber que, primeiro, ele não responde criminalmente. Ele continua menor do ponto de vista criminal. Ele não comete crime, ele não recebe pena, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Ele continua, mesmo emancipado, protegido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ao menos em tese, ele não poderia entrar, por exemplo, numa boate, mesmo emancipado, poderia. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente continua a protegê-lo, ele não poderia comprar bebida, porque o Estatuto da Criança continua a proteger. Ele se torna plenamente capaz para os atos da vida civil. Aí questionam normalmente, por que então que ele não pode tirar carteira de motorista? Porque o Código de Trânsito,
nos diz que o motorista responde criminalmente pelos atos que ele cometeu ao volante. O menor emancipado não responde por crime. O menor emancipado não tem responsabilidade criminal. Por conta disso que, mesmo emancipado, ele não pode tirar a carteira de motorista. Vez que, mais uma vez, o motorista responde criminalmente pelos atos que ele cometeu ao volante. E o menor não tem essa responsabilidade. Feito, gravem esse complemento. O emancipado, ele se torna plenamente capaz para os atos da vida civil. Para os atos da vida civil. Quais atos? Os atos que o Júlio precisava praticar. Ué. Celebrar contratos em geral. Celebrar contratos em geral. Alugar um imóvel, vender, comprar, contratar, ser sócio de uma determinada empresa e atuar administrativamente, pessoalmente, para os atos da vida civil. Ele continua menor de idade, ele continua protegido pelo ECA, ele continua sendo menor criminalmente. Perfeito? Mas aí, veja bem, essa é a primeira espécie de emancipação. Emancipação voluntária. Inciso 1, primeira parte do inciso 1, aquela concedida pelos pais ou um deles na falta do outro, mediante instrumento público, ou seja, ela é feita em cartório, lavrada por alguém com fé pública, que vai verificar ali todos os requisitos de validade, independentemente de homologação judicial, devendo o menor ter, no mínimo, 16 anos. Beleza. A segunda espécie de emancipação é a emancipação judicial, que, como o próprio nome sugere, é aquela declarada por sentença. Emancipação judicial. Ou seja, ela pressupõe uma ação judicial. Ela pressupõe um processo em que o juiz deverá ouvir o Ministério Público, em que o juiz deverá ouvir o próprio menor, deverá ouvir o tutor para, convencendo-se de que aquele menor tem capacidade para atuar sozinho no mundo civil, declarar a sua emancipação, ou não convencendo, indeferir o pedido. Quando que nós precisaremos ou dependeremos da emancipação judicial? Quando? Até por exclusão, do que nós verificamos na emancipação voluntária, quando o menor estiver sob tutela. Ou quando houver conflito entre os pais. Porque se eu preciso da vontade de ambos, porque a vontade de um só será suficiente na falta do outro, falta técnica, se eu preciso da vontade de ambos, o pai quer emancipar, a mãe não quer, tem conflito entre eles, então a emancipação, se aquele que quer realmente pretende fazê-lo, a emancipação terá que ser judicial. Ele vai ter que demonstrar em juízo que o menor tem maturidade, tem aptidão para agir sozinho. E na situação que o legislador prevê, quando o menor estiver sob tutela. Grave isso, tutor não pode emancipar voluntariamente. Tutor não pode emancipar voluntariamente, não pode emancipar por escritura pública, por instrumento público, em cartório. Não, ele deverá propor a ação judicial e, manifestando-se em juízo, se o juiz convencer da maturidade do menor, em sentença, declarar a emancipação. O tutor não pode emancipar voluntariamente. Perfeito? E, além disso, a emancipação voluntária também pressupõe 16 anos completos. 16 anos completos. Não à toa, ela está no mesmo inciso. Eu separei aí na sua tela o inciso em duas partes, porque a primeira parte está falando da emancipação voluntária e a segunda está falando da emancipação judicial. Mas eles estão no mesmo dispositivo, né? Veja lá, cessará para os menores a incapacidade, inciso 1.
pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, emancipação voluntária, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos, 16 anos completos. Essa parte final vale para as duas espécies. E a última forma de emancipação é a chamada emancipação legal. Emancipação legal. A emancipação legal, meus caros, ela se dá de forma automática. De forma automática, quando ocorrer alguma das hipóteses previstas expressamente na lei. Ocorrendo alguma das hipóteses expressamente previstas na lei, o menor será emancipado automaticamente, o que nós chamamos de emancipação legal. De emancipação porque ocorreu alguma das situações que o legislador previu ali expressamente no texto da lei, artigo 5º, parágrafo único, a partir do inciso 2. O inciso 1 está falando de emancipação voluntária e emancipação judicial. Quais são essas situações que emancipam automaticamente o menor? Acompanhe aí na sua tela. O Código Civil diz que cessará para os menores a incapacidade pelo casamento, inciso 2. Ah, professor, mas o menor pode casar? Sim, o menor pode casar. A idade núbil no Brasil, ou seja, a idade para casar no Brasil é 16 anos. É 16 anos. É evidente que para o menor de 18, maior de 16 casar, ele precisa preencher alguns requisitos. Por exemplo, ele depende de autorização dos pais. Mas perceba você que os pais não estão emancipando. Os pais estão autorizando no processo de habilitação o casamento do filho menor. E o que vai gerar a emancipação é a celebração do casamento. No momento em que o casamento for celebrado, o menor será emancipado dos atos da vida civil. Ou se os pais não concordam com o casamento, então uma sentença judicial. Se o menor quer casar e os pais não querem saber de deixar, ele poderá ajuizar uma ação judicial contra os pais. Vocês vão aprender lá em Direito de Família, se chama ação de suprimento de vontade, em que o menor vai demonstrar, representado pela Defensoria Pública, vai demonstrar em juízo que a oposição dos pais é injusta. E se o juiz realmente concluir isso, vai autorizar por sentença o casamento. Mas note, não é a sentença que está emancipando, não é a autorização dos pais que está emancipando o menor. O que emancipará o menor será o casamento. No momento em que o casamento for celebrado, o menor estará apto à prática de todos os atos da vida civil pessoalmente. Sobre esse inciso 2, há aqui um detalhe que eu preciso destacar, que é o seguinte: até 2018, o nosso país admitia excepcionalmente o casamento do menor de 16. A idade núbil era 16 anos, como ainda é, mas o nosso Código Civil admitia excepcionalmente o casamento do menor de 16. Duas situações. Uma delas, na minha visão, já estava até tacitamente revogada. E era para impedir, para eximir o sujeito do cumprimento de uma pena. Professor, como assim? Imagina que uma pessoa maior de 18 anos teve lá relacionamento sexual com uma menina menor de 16 e que estava sendo processada, e ele estava então sendo processado por estupro. O Código Penal dizia que se ele se casasse com a vítima, a punibilidade do crime seria excluída. Só que o menor de 16 não podia casar.
Então, o Código Civil ele admitia o casamento da menor de 16 anos se fosse para excluir a punibilidade de um crime. Tá? Só que essa hipótese, na minha visão, já estava revogada tacitamente. Por quê? Porque hoje o Código Penal não prevê mais essa excludente de punibilidade e mais, prevê o estupro de vulnerável. Então já não dava para acontecer. Só que a segunda hipótese ainda era possível. Qual era a segunda hipótese de casamento, melhor dizendo, do menor de 16 anos, que o Código Civil previa até 2018? Gravidez. Gravidez. O Código Civil admitia o casamento da menor de 16 anos em caso de gravidez. Ok? Agora, se não me engano, foi a primeira lei sancionada pelo Bolsonaro. A primeira lei sancionada pelo Bolsonaro, no início de 2019, foi exatamente a lei que proibiu, em qualquer hipótese, o casamento do menor de 16. Por isso nós podemos dizer agora que essa hipótese de emancipação legal, também se aplica apenas e exclusivamente aos maiores de 16 anos. Por quê? Menor de 16 não casa mais. Menor de 16 não casa mais no nosso país. O casamento agora, de fato, a idade núbil é 16 anos. Só maior de 16 anos que pode casar com autorização dos pais ou autorização judicial. E a celebração do casamento é que vai emancipá-lo. Emancipá-lo automaticamente, independente de qualquer outro ato jurídico. E é exatamente isso. Se você olhar lá no artigo 9º, corre aí um pouquinho o seu código, se você olhar lá no artigo 9º, vai observar que o legislador diz que precisa ser registrado a emancipação por concessão dos pais ou a emancipação judicial. Então, a emancipação que eu faço lá em cartório, por instrumento público, por escritura pública, eu preciso depois levar no registro de pessoas. E só quando registrado no registro de pessoas é que a emancipação produzirá efeito. Da mesma forma, a emancipação por sentença, eu preciso, depois da sentença, levar essa decisão num cartório de pessoas para registrar. E aí a emancipação vai produzir efeito. Essas hipóteses que nós observamos a partir do inciso 2 não dependem de registro. Não dependem de registro. Por isso que eu falei, são situações de emancipação automática. Primeira delas, o casamento. O menor de 18, maior de 16 que se casar, estará automaticamente emancipado para os atos da vida civil. Para os atos da vida civil. Ok? Quem quiser fazer uso do microfone nesse momento pode fazê-lo. Perfeito. Vamos então aqui na sequência. Quais são as demais hipóteses de emancipação? Inciso 3 do artigo 5º, parágrafo 1. Cessará para o menor a incapacidade pelo exercício de emprego público efetivo. Tá? Eu já adianto aqui, para aqueles que estão acostumados a fazer concurso público e por conta disso estudam direito administrativo, estudam direito constitucional, que a expressão aqui foi empregada de forma atécnica. Tá? Quando o legislador fala que pelo exercício de emprego público efetivo, na verdade não é emprego público efetivo, porque nós não estamos falando só sobre aqueles que trabalham em empresa pública. Então a expressão aqui ela foi empregada de forma atécnica. Na verdade, é pelo exercício de função pública efetiva. Nós estamos aqui no inciso 3 falando sobre o quê? Tá? E eu já adianto, inclusive daqui a pouco, se alguém
souber de alguma situação, poderá até fazer uso do microfone e compartilhar conosco. Tá? Eu desconheço nos dias atuais concurso público que admita menor de idade, né, que aceite ali, no seu edital a realização por menor de idade, ou que aceite ali no seu edital, caso um menor de idade seja aprovado, que seja nomeado, tome posse e entre no exercício da função. Né? Os concursos públicos que eu costumo trabalhar, concursos de tribunais, né, concursos jurídicos em geral, nunca me deparei com algum edital que não tivesse ali como requisito ser maior de idade. Nunca me deparei com um edital como esse. Se não me engano, eu não leciono carreira policial, tá? Carreira militar. Se eu não me engano, alguns anos atrás, CFO admitia a realização por menor de idade e a posse e exercício por menor de idade, se não me engano. Eu já ouvi alguém comentando, mas nos dias atuais também não seria possível. Enfim, desconheço. Mas se houver, eu tenho certeza que já existiu, porque senão não estaria na lei. O legislador não ia colocar aqui à toa. É certo que já existiu, por isso que eu tinha perguntado para o Júlio se o caso dele era concurso público. Né? Porque aí talvez seria um exemplo de emancipação pelo inciso 3 aqui. Agora, eu sei que já existiu. Já existiu. Nos dias atuais, desconheço. Se existe, o Código Civil está nos dizendo aqui que no momento em que esse menor ele entrar no exercício da função, ele está emancipado dos atos da vida civil. Né? Teve uma vez que uma colega disse, eu tenho 17 anos e eu vou fazer o concurso do Tribunal de Justiça para estagiário. Disse, não, né? Para estagiário não. Tá? A função pública efetiva. Efetivo. Tá? Então, não vai entrar aqui estágio, não. Está sendo remetido para concurso público para cargo efetivo mesmo. Desconheço, mas se houver, o menor será emancipado. E alguém aí, né, que tá nos acompanhando, foi aprovado em algum concurso público quando ainda era menor, tomou posse, entrou no exercício, ou sabe de alguém, ou conhece algum concurso que admite menores de idade, alguém conhece? Se conhecer, pode falar aí no nosso microfone. Nos dias atuais, eu confesso que conheço. Nunca me deparei com um edital nesse sentido. Agora, se existir, está emancipado. Assim que entrar no exercício efetivo da função. Beleza. Inciso 4. Também será emancipado automaticamente o menor em razão da colação de grau em curso de ensino superior. Tá? Essa também é uma situação rara, mas isso aqui eu já ouvi, né, alguns casos. Que por decisão judicial. Está cortando, professor? Congelou. Universitário. Está congelando. No ensino superior, com notas altíssimas, ainda menor. O Código Civil ele nos fala, no inciso 4, aqui do artigo 5º, que o menor será emancipado pela colação de grau. Está congelando, professor. Ficou mudo aqui. Está congelando. Para concursos públicos, né? Alguns tecnólogos. Tá? Cuidado, não é curso técnico. Né? Oi? Alguém falou alguma coisa aí no microfone? Aqui para mim congelou, ficou mudo por alguns momentos. Congelou a imagem, congelou áudio, aí voltou. Onde
onde que você parou, Roger? Onde que eu parei, você lembra? Rapaz, ficou cortando. Aí falar, ficava desse jeito. Eu acho que é a internet. Tá, onde que parou? Que aí eu retomo. Ah, não vou lembrar não, professor. Mas é Ah, agora. rapaz. Agora tem 20 segundos. 30 segundos. Ah, 35. então. Beleza, Tá? então não perdeu aqui muita coisa, Não, não. não, não, não. É inciso 3 e inciso 4, emancipação automática pelo exercício de emprego público efetivo. Já adverti, a expressão emprego aqui não é no sentido estrito, tá? E pela colação de grau em ensino superior, curso de ensino superior. Cá para nós, essas duas situações intermediárias, inciso 3 e inciso 4, são raríssimas. Então, são raríssimas. A do inciso 3 eu disse, nos dias atuais eu até desconheço a possibilidade. Já pesquisei aqui alguns, bem superficialmente não encontrei. A do inciso 4 é possível, mas raríssima a situação. De modo que, dessas emancipações legais, as hipóteses mais comuns são a do inciso 2, pelo casamento, e essa última, do inciso 5, que Agora eu sei onde ele parou. Inciso quinto.
Tá funcionando aí pra você? Ah, é na internet? Tá funcionando aí pra você na internet?